Então, você vai partir de um conteúdo que está aqui dentro. Talvez esse aqui. Você escolhe esse assunto para estudar. Aí você começa a estudar esse. Mas qual é o problema? Você não vai entender esse assunto aqui porque você precisa de outro que está aqui na base. Você precisa de outro que está aqui na base. Como é que você vai entender esse assunto aqui se você não dominou esse? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é atacar, né? Talvez seja uma palavra muito forte, né? Atacar, não seria necessariamente isso, mas você precisa dar foco, focar no conteúdo da base antes de começar a estudar esse assunto. Se você fortalece o seu conhecimento da base, você não vai ter problemas ou você não vai ter grandes dificuldades para entender o que está escrito aqui, né? O que você tem aqui para estudar. Então, para você, claro, você não pode esperar que saia a lista de conteúdos. Você precisa se antecipar. Então, você começa a estudar essa base o quanto antes. O quanto antes. Se você vai fazer o Enem, por exemplo, prepara muito tempo. Eu não estou falando de 6 meses antes. Eu estou falando de mais tempo que isso. Você começar a estudar. Eu não estou falando de um mês antes. Eu não estou falando de uma semana antes. Se por acaso o seu ponto fraco é matemática, você precisa eliminar esse ponto fraco. E como é que você vai eliminar um ponto fraco tão rigoroso quanto a matemática em um mês, em uma semana? Como é que você vai fazer isso? Se você tem uma dificuldade, né, se você encontra bloqueios em assuntos da base, como é que você não vai encontrar bloqueios aqui? É normal isso acontecer. Vai criar desespero mesmo, vai criar aquela angústia lá, né? Porque é muito conteúdo. De fato, né, em qualquer uma dessas provas, é muito assunto que você vai encontrar aqui. E aqui na base não quer dizer que é pouco também não. Mas, se você tem o método vai dizer exatamente quais são as ligações. Começa por esse, aí vem para esse. Aí quais são as ligações? Qual é a forma que você vai fazer? Qual é a forma que você vai abordar? Cada um desses aqui. Depois que você faz a ligação, está tudo ligado. Está tudo funcionando. Aí você começa a fazer as ligações para cá. Existe toda uma construção por trás disso, né? Que o método em si vai já proporcionar para você essa visão. Você vai conseguir enxergar isso aqui. Só que o que eu digo para você não fazer é você vir direto para cá. Começa pela base, tá? Tem muita gente que não gosta de estudar a base primeiro, porque ela parece ser fácil. Só que se você não estuda a base para dominar essa base aqui, aí você vai ter problemas quando você vier para cá.